Sim, pessoal, está entre nós o filme Uma Ideia de Você, ou The Idea of You, que é um filme que estreou na Prime, do qual a gente vem panfletando há muito tempo aqui no canal. Cara, eu tava muito ansiosa para assistir essa produção, porque eu simplesmente fiquei fissurada pelo livro. E claro que a gente tinha que fazer um vídeo falando sobre isso com muitos spoilers. Então, se você ainda não assistiu o filme, ele está disponível lá na Prime Video. Corre assistir e depois você vem aqui que a gente tem muita coisa para conversar. Fala aí, galera, tudo bem? Tassiana Neri aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o filme Uma Ideia de Você, que é um filme baseado no livro do mesmo nome, onde nós temos simplesmente um dos melhores casais assim da vida, daquele que você nem imagina que poderia existir e simplesmente agora você não pode viver sem. Estou falando de Nicholas Galitzine, uma coisa assim, e Anna Hathaway. Sim, gente, como esses dois... Enfim, como? Alguém me explica isso, por favor? Antes de mais nada, como eu disse, Uma Ideia de Você é baseada num livro de mesmo nome. E nessa história, na verdade, a gente vai conhecer um pouquinho sobre a Solene, que é uma mulher de 40 anos que acaba de se divorciar, tem uma filha pré-adolescente e tem que lidar com essa descoberta e com esse processo de amadurecimento e também com os preconceitos que as pessoas têm em relação a mulheres nessa respectiva idade. Então, o filme em si, ele gira em torno disso e, obviamente, por ser uma personagem que traz ali, né, uma mensagem muito real, a gente precisaria de uma atriz que conseguisse trazer esse peso. E eu fiquei muito feliz quando eu vi que era a Anne que ia fazer esse papel e fiquei extremamente mais feliz ainda quando eu vi as reportagens saindo e a Anne deixando muito claro que não é porque ela é uma atriz que ganha Oscar e que faz filmes cool, conceituados e não sei o que ela seria taxada desse jeito. Então sim, ela queria se mostrar na verdade em diversos outros papéis, até porque foi dali que ela começou, né, dessas comédias românticas, desses filmes mais leves, esses filmes que não trazem, né, tanto assim, premiações de Oscar. A ideia era fazer um vídeo falando um pouquinho desse filme, né, um bate-papo realmente sobre a história para quem não leu o livro e depois trazer um vídeo mais detalhado para quem realmente leu o livro. Mas eu acho que esse filme, ele é assim uma das raras exceções que mesmo tendo lido o livro e percebendo que eles mudaram bastante coisas da história, o filme assim é muito maravilhoso e muito agradável de se assistir. Você não assiste com aquele peso e com aquela amargura de saber que, pô, essa cena não é assim no livro, é diferente no livro e não sei o quê. Porque realmente a sequência da história traz a mesma proposta que você tem dentro do livro, sim, com algumas melhorias, se é que eu posso dizer, em alguns pontos, como, por exemplo, o relacionamento da Solene com a Izzy, que é a filha dela, e também, óbvio, com aquele bônus mega especial, que é a cena final, que sim, vou te adiantar, se você não leu o livro, eles não ficam juntos no final do livro. Então, olha só esse benefício, meu Deus! Essa história ficou super conhecida porque muitos acreditaram que seria ali uma fanfic baseada no Harry Styles. Realmente, a gente tem um pouquinho mais dessa proposta dentro do filme em específico. Algumas coisas, né, em relação a essas mudanças realmente trazem um pouco mais essa semelhança ali com o Harry Styles, principalmente focando aí nesses 5 anos depois, né, onde ele segue uma carreira solo e tal. O Reis é realmente assim um personagem muito agradável em ambos os cenários, tanto no filme quanto no livro. Mas assim, se no livro toda essa proposta ali de fanfic fica bem sutil, no filme eles trouxeram isso à tona sem nenhum problema, o que de novo não prejudica em nada essa história. Como uma fã muito apaixonada e viciada em clássicos de comédia romântica, eu preciso dizer para vocês que o filme foi assim uma surpresa muito deliciosa, muito gostosa de se assistir. Ele tem o seu lado erótico na medida certa, ele tem o seu romance na medida certa, ele traz até assim, ó, um leve frescor de comédia romântica, principalmente naquela cena inicial, onde eles estão no hotel, onde eles estão dançando. Ele estava muito assim à vontade em relação a isso, e realmente a gente sabe que a Anne é uma atriz conceituada, famosa, que tem uma carreira muito filha da puta de maravilhosa.
E não, ele sustentou isso super bem, estar do lado dela para ele estava muito tranquilo, então isso também me agradou bastante, eu senti ele super solto, vamos assim dizer. E o mais engraçado é o quão à vontade eles estavam dentro de cena, então mesmo que fosse coisas dirigidas, existia ali alguns momentos, alguns leves detalhes onde eles realmente pareciam que eles estavam, sabe, assim, vivendo aquela história, se entregando ao papel. Então isso foi muito positivo, realmente foi um casal que me alegra muito dizer que eu nunca imaginaria junto e que realmente veio assim como um mega presentão. Enfim, falando um pouquinho sobre a história, nós sabemos que a Solene, ela tá entrando na casa dos 40 anos. A gente tem essa aprofundada em relação a isso dentro do filme, como por exemplo naquela cena do aniversário, onde ela tem vários bate-papos com homens ali que estão dando em cima dela e tudo mais. Então isso é um ponto muito importante, eu acho que fica nítido e claro o quanto a história é sobre ela, é sobre as suas escolhas, as suas decisões. Bom, como eu disse pra vocês, eles mudaram algumas coisas em relação ao livro, como por exemplo o momento em que eles estão viajando, aquela cena onde eles estão ali na piscina, também tem uma mudança e tudo mais, o motivo pelo qual eles começam a viajar. Eu acho que um ponto que acabou ficando meio que de lado dentro da história foi o quanto a Solene é realmente dedicada à sua galeria, ao fato dela ser apaixonada por arte e ela falar sobre isso de uma maneira que deixa o Reis ainda mais apaixonado por ela. Mas, como eu disse, são alguns pontos, vamos assim dizer, que ainda assim você consegue relevar dentro da história, porque a história apresenta a proposta realmente que é a vida da Solene e as suas decisões. Um outro ponto que eles mudaram em relação ao livro e que foi muito positivo foi como a Izzy se sentiu ou como ela reagiu ao fato de descobrir que a sua mãe estava em um relacionamento com um dos seus ídolos, né, da banda que ela tanto era apaixonada quando mais nova. No livro isso não acontece, a Izzy ela é um pouco mais ríspida em relação a tudo isso, ela é um pouco mais fechada, a Solene ela sofre muito mais. A maturidade que eles deram pra Izzy foi muito especial, foi muito importante. Obviamente a gente está falando de um filme que está retratando essa realidade que a gente vive do mundo virtual, onde as pessoas acreditam que só porque elas não estão pessoalmente cara a cara com você, elas podem falar o que elas bem entendem. A gente sabe que não é bem assim, mas infelizmente eles abordaram isso e abordaram de uma maneira muito real, porque realmente acontece. Um outro ponto que eles mudaram também em relação ao livro foi o fato do relacionamento dele com a Eva. A Eva, dentro do livro, ela chega até a engravidar do Daniel, então eles não se separam, eles ficam junto dentro da história, e eu também gostei desse ponto. Acho que dá um pouquinho mais de poder, vamos assim dizer, para as consequências que esse ex-marido sofreu em relação ao término ou ao fato de ter traído a Solene. Bom, em relação aos meninos, eu sei que vocês vão perguntar. Realmente assim, nem todos aparecem com tanta frequência. Eu acho que algumas mensagens ali ficam meio que subentendidas em relação à história. A gente entende dentro do livro que existe uma suspeita de um personagem ou outro ser homossexual, e ali deixa meio claro, né, se eu tiver certo é o Adrian, que tá ali na piscina com um respectivo namorado. Enfim, o Oliver dentro do livro, ele tem um desentendimento bem grande com o Reis, principalmente porque foi o Reis que tirou a virgindade da irmã do Oliver, e aí quando ele descobre isso, enfim, ele fica puto, e ele meio que usa o relacionamento do Reis com a Solene para poder se vingar de tudo que aconteceu. Então, assim, dentre as mudanças, eu acho que para você que tá assistindo esse vídeo e tá se perguntando se vale a pena ler ou não, a essência do livro, a essência da história, dos personagens está muito bem representada dentro dessa história. Eu acredito que, não tendo lido o livro, a minha experiência não seria prejudicada. Eu simplesmente estou apaixonada pelo filme, e depois que acabar esse vídeo eu vou assistir ele pela terceira vez. Inclusive a gente tem um plus, né, do pessoal que assistiu o filme em relação ao livro, que foi essa cena após 5 anos. Enfim, aquilo ali foi muito fofinho, nosso coração ficou assim muito cheinho, porque, enfim, a história deles não termina desse jeito dentro do livro. Tem todo o processo da separação, dele ir na casa dela, dele tentar lutar por ela, dela falar que ele tem que viver, que ele tem que curtir a vida, que ele tem que abraçar as ocasiões. Porém, no final do livro, tem um momento onde ela vê que, de fato,
ele parou de mandar as mensagens pra ela, ele parou de ir atrás dela, então ele está vivendo, enquanto no livro parece que ela ainda estava presa àquele relacionamento sozinha. Então foi um plus a mais, assim, muito bem-vindo em relação ao fato dele realmente ter optado por esperar por ela, por ter ido atrás dela, por ter amadurecido, seguido sua carreira e ainda assim não esquecido dela. Ai, meu Deus, eu achei aquilo muito fofo. Um outro ponto muito importante, que obviamente vocês perceberam, é o lance do relógio. Isso acontece dentro do livro, o relógio é uma peça muito fundamental em relação ao relacionamento dos dois. E eu gostei muito que é um mero detalhezinho ou um mero objeto que de fato eles trouxeram e deram também importância pra ele dentro da história. Cara, eu tô simplesmente fissurada, apaixonada, eu amei as músicas, eu amei a entrega, eu amei o fato de que, embora o livro ele tenha muito mais cenas sexuais, o filme trouxe isso de uma forma mais sutil, então ele não tira a proposta, ele não fica migrando pro erótico e esquecendo da grande proposta dessa história, então isso me agradou bastante. Pro vídeo não ficar muito longo, se você ainda não assistiu Uma Ideia de Você, corre assistir. Corre, você não vai se arrepender. E óbvio que se você já assistiu o filme e se você já leu o livro também, me conta aqui nos comentários o que você achou dessa história. Pra você, o filme é melhor? O livro é melhor? O que você mais gostou? O que você sentiu falta em relação ao filme quanto ao livro? Qual foi sua cena favorita? Bora papiar bastante sobre essa história aqui nos comentários, porque ela realmente merece muito o nosso carinho, muita nossa atenção. E cara, eu tô muito feliz, sério, eu tô muito feliz. Eu preciso terminar esse vídeo porque eu preciso voltar a assistir o filme. Beijo, tchau, até o próximo vídeo.